Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui para fazer uma retrospectiva de como que foi 2024, o que é que aconteceu ao longo desse ano, quais as provas eu fiz, quais provas eu não fiz, deixei de fazer, quais oportunidades eu tive, como que eu estudei, como que foi um pouco desse ano de mais preparação para o vestibular, de tentar buscar a medicina novamente. Não vou falar de notas, de resultados especificamente, o Enem vai ficar para depois, está chegando aí a nota, quando sair a nota e sair o SISU, eu fizer o SISU eu vou falar sobre, mas por enquanto eu quero fazer uma retrospectiva geral de como que eu estudei, o que eu estudei, quais foram as minhas dificuldades, como que eu lidei com os obstáculos ao longo do ano, e eu quero falar para vocês também que tem novidade, eu estou usando o microfone agora de lapela, estou testando, eu comprei ele para tentar melhorar a qualidade dos vídeos. E outro detalhe é que agora eu uso óculos, e o óculos, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Então, vocês devem estar vendo, mas ele tem uma certa reflexão, porque ele tem um filtro de luz azul. Então, eu tenho que usar ele para conseguir enxergar direito e tal, porque eu tenho astigmatismo, minha vista fica um pouco borrada. Então, fazer o quê? É o jeito. Então, vamos lá falar sobre como foi esse ano de 2024. Bom, para eu começar a falar sobre esse ano de 2024, como que foram os meus estudos, como que eu estudei, a primeira coisa que eu acho que é importante é como que eu estava estudando e como que foi ao longo do ano. Eu comecei a estudar por uma plataforma de questões focadas no estudo baseado em questões, que seria basicamente você faz questões antes de ver uma matéria, se você vai bem já naquela matéria, quer dizer que você já tem um conteúdo, aí você vai fazer questões de aprofundamento, questões mais pontuais daquela matéria. Se você faz questões e você erra, você estuda a teoria, faz mais questões e consolida. Basicamente, o estudo por questões seria isso. Você faz questões e estuda a teoria quando necessário. É um estudo muito para você não perder seu tempo estudando coisas desnecessárias. E o que eu acabei fazendo, mais ou menos na metade do ano ali, para março, maio, abril, eu entrei para um cursinho presencial aqui em Belo Horizonte com bolsa, porque eu estava precisando de um local para estudar. Em casa eu estava tendo muita distração, família me chamando, requisitando ajuda, e acabou que eu não estava conseguindo focar tão bem, estava tendo muitas distrações. Então eu escolhi ir para um cursinho presencial, eu usei a minha nota do Enem do ano passado, 788, para conseguir uma bolsa, porque eu estava tendo muita distração aqui. Então esse foi um ponto importante para eu entender ao longo desse ano, de que eu precisava ter um local específico para estudar que me auxiliasse a fazer aquilo, que fosse um ambiente propício para o estudo. Mesmo aqui em casa eu tendo a escrivaninha, podendo sentar, estudar, fazer tudo, que nem fiz ano passado, eu acabei tendo muitas distrações no início do ano. Então eu preferi ir para um cursinho presencial, onde era um ambiente que eu chegava lá, a única coisa que eu fazia era estudar. Eu tinha lá 8, 10 horas no dia, que eu chegava lá às 7 da manhã, ficava lá até 7 da noite estudando. Então assim, 8 a 10 horas por dia, 12, se você só estudando. Então basicamente foi isso, eu fiquei até o inicinho ali do ano, abril, maio, um quarto, um terço do ano, estudando de casa, e aí por questões, e aí eu mudei e fui para um cursinho presencial. E indo para o cursinho presencial, eu acabei aproveitando assim, toda a estrutura do cursinho. Eu vi mais aulas, eu fiz mais simulados do próprio cursinho, né? E eu aproveitei também as salas de estudo, que isso foi muito bom para mim. Foi uma coisa que eu senti assim que foi essencial, que eu precisava muito, que era um local de estudos. E aí eu fazendo lá os simulados, as provas que eles davam, eu cheguei a fazer muitos simulados. Essa pilha aqui, tudo isso aqui, a maioria é simulados que eu fiz lá, e tem algumas provas que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu fiz esse ano. Começando, eu fiz a primeira prova do ano que eu tive, foi uma prova da UERJ. Foi a prova da UERJ, primeira fase de qualificação, o exame de qualificação para a prova aberta. Eu fiz essa prova, eu consegui passar para a fase aberta logo no início do ano. Eu fiz, acho que 87%, 88%. Ganhei o conceito A na UERJ e fui para a segunda fase. Aí, depois da UERJ, minha próxima prova no ano foi essa daqui, a UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Eles têm um processo seletivo próprio e eu fiz aqui na PUC Minas, a prova foi na PUC Minas aqui em BH, fiz a prova e consegui passar também para a segunda fase,
tive um resultado muito bom, porque é uma prova muito conteudista, então eu fiquei muito feliz com o meu resultado nessa prova aqui. Depois dela, se eu não me engano, não teve mais nenhuma prova. Teve sim. Eu fiz a Unicamp, eu joguei fora o papelzinho do gabarito da Unicamp, mas eu fiz a Unicamp e eu fiquei muito próximo de passar para a segunda fase. Eu fiz 59 acertos e o corte para medicina na Unicamp foi 62. Então, assim, eu fiquei muito perto, muito perto. Depois da Unicamp, fiz o Enem, que, assim, eu tive um resultado que me agradou muito, mas eu não vou comentar agora, vou deixar para o próximo vídeo que eu vou fazer sobre a nota do Enem. Eu vou falar especificamente sobre isso quando estiver rolando o SISU ou tiver acabado já. Depois eu vim fazer também, essa prova aqui foi antes da Unicamp, na verdade, foi a segunda fase da Federal de Uberlândia, a prova aberta. Eu fiz essa prova e essa aqui é legal de comentar, porque essa prova, fazendo essa prova aqui, eu passei mal durante essa prova. Fiz essa prova e eu fiz ela passando mal. Eu não consegui comer durante essa prova, eu fiquei 5 horas e meia sem me alimentar. E o horário dela é muito desfavorável, porque ela começa às 10 horas da manhã e termina às 3h30 da tarde. Então, assim, e é uma prova muito grande, sinceramente, essa é uma crítica que eu tenho para a Federal de Uberlândia, que é uma prova muito grande, você fazer em 5 horas e meia, você conseguir ter um bom resultado. Eu fiz, então, porque, como que é essa prova de segunda fase? Para quem não sabe, quem não procura saber, às vezes faz só o Enem, mas são 11 matérias, então as matérias que a gente estuda todas, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Literatura, Inglês, e a gente faz uma prova de redação também. Então, assim, são 11 matérias, uma redação, cada matéria tem 2 questões e cada questão tem A e B. Então, são 44 questões abertas para a gente discursar sobre, para a gente discorrer sobre a resposta. Mais uma redação, em 5 horas e meia. Eu não consegui me alimentar durante essa prova. Isso foi um problema muito grave que eu tive, que eu saí de lá passando mal, minha pressão caiu, e eu falo pra vocês isso, assim, procurar entender quais são as provas que vocês fazem, o estilo de prova, e replicar isso, assim, porque ao longo do ano, beleza, eu fiz muitas provas, fiz provas abertas, me preparei para os vestibulares que eu fiz, mas, por exemplo, essa situação específica de 10 horas da manhã até 3h30 da tarde, e a prova aberta, me pegou de surpresa. Eu não consegui fazer o que eu planejei, eu não consegui me alimentar como eu tinha imaginado, então eu fiz a prova passando mal. Eu não consegui o resultado que eu desejava, que eu acho que eu conseguia ter tirado. Fiquei na lista de espera por conta dessa prova para medicina. Fiquei perto, mas não passei. E então o que eu digo, assim, que eu tirei de lição disso aqui é: simulem exatamente como vai ser a prova. Se a prova é de manhã até de tarde, no horário do almoço, simula isso. Faça exatamente como é a prova. E assim, também, uma coisa que é importante que eu tirei de lição disso aqui é aceitar que, tem coisas que às vezes dão errado e estão fora do nosso controle, sabe? Tem coisas que estão para além do que a gente pode fazer. E, então, essa prova aqui eu tirei de lição de que foi um revés muito grande. Mesmo tendo feito ela passando mal, eu consegui entregar boas respostas dentro da minha visão. Para uma pessoa que estava passando mal a prova inteira, eu fiquei muito feliz com o meu resultado. E foi mais uma prova que eu fiz. Além da UFO, primeira e segunda fase, o ERJ, Unicamp, eu fiz o Enem, né? Foi dias 5 e 13 de novembro. Depois do Enem, eu tive a FUVEST, que foi uma das minhas últimas provas. Eu fui fazer a FUVEST e, infelizmente, eu fiquei muito próximo de passar. Eu fiz 74 acertos. Eu fiz 74 acertos na FUVEST e a nota de corte da FUVEST foi 79 para a segunda fase. Então, assim, eu cheguei muito perto do que eu precisava, faltaram 5 acertos. E eu estou muito feliz com esses resultados, na verdade, tanto com o da Unicamp, quanto da UFO, quanto da FUVEST, porque são provas que eu não fiz ano passado, foi minha primeira vez fazendo, e eu já de cara consegui ir para a segunda fase na UFO, na FUVEST e na Unicamp eu cheguei muito perto do corte. Então, assim, isso me mostra que eu estou no caminho certo. A gente ainda tem a incerteza do SISU, da nota do Enem, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de dezembro, eu não tenho a nota, mas isso me mostra que eu estou no caminho certo, que eu estou caminhando em busca da minha aprovação, que eu estou fazendo o que é necessário para ser aprovado. Então, isso me mostra que eu fiz um estudo direcionado para onde precisava ser, do modo que precisava ser, do modo que me trouxe maior performance ao longo desse ano. Então, eu estou muito contente com isso.
Depois da FUVEST, que foi uma prova um pouco depois do Enem, ali eu acho que foi dia 17. Depois disso, eu tive a última fase da UERJ, que foi a prova aberta da UERJ, dia 1º de dezembro. Eu fui para Cabo Frio, fiz a prova lá, e aí agora a gente está num período aí de receber as notas, pedir contestação. É uma coisa também que eu vou deixar em aberto, eu ainda estou esperando para ver como é que vai ser. Mas então, basicamente, esse foi o meu ano em questão de provas. Eu fiz UERJ primeira fase, eu fiz UF primeira fase, eu fiz UF segunda fase, eu fiz o Enem, eu fiz Unicamp e eu fiz FUVEST. E aí o UERJ segunda fase. 7 provas ao todo, além dos milhares de simulados que eu fiz, assim. Não chega a ser milhares, né, mas muitos. Eu acho que só aqui, que eu fiz mesmo, deve ter uns 30. Além disso, no meu tablet, cheguei a fazer umas 30 provas também. Então, ao todo, eu fiz, assim, 60 simulados. Se você colocar uma média de... nem todo simulado é Enem, nem todo é 90. Mas se você colocar uma média de 70 questões vezes 60... Se você colocar uma média de 70 questões vezes 60 simulados, são 420 questões. 420. Se você for colocar uma média de mais ou menos 70 questões por simulado, e eu fiz 60 simulados mais ou menos, você pode colocar aí uma média de... Eu não tô com a cabeça boa pra fazer cálculo, eu realmente estou muito parado, estou muito devagar. Mas eu fiz muita prova, eu treinei muito para esse ano. Então assim, eu fiz muita prova. E isso foi uma parte importantíssima para eu ter um bom resultado nesse ano, que foi justamente praticar. Isso foi muito importante para eu conseguir ter um bom resultado. Mas como eu falei, a prática foi muito importante para eu conseguir esses resultados que eu obtive ao longo desse ano. De muita melhora, de muito progresso, de conseguir evoluir minha nota, de conseguir estar melhorando cada vez mais, passo a passo. E eu acho que um ponto importante também para eu ter essa melhora foi uma coisa que eu já falei aqui no canal, né? Que é um pouco sobre como que eu estudei ao longo desse ano. Eu tive inputs passivos, né? Entradas passivas, que foram as aulas. Eu vi muita aula, assisti muita aula, mas ao mesmo tempo eu também tive muitos momentos de estudo ativo. O que eu fazia? Eu fazia meus flashcards, eu revisava flashcards, eu fazia provas, eu corrigia questões. Então eu sempre estava procurando fazer um estudo mais ativo possível para eu sempre estar me esforçando e gravando na memória as informações que eu precisava para fazer provas. Então, isso foi muito importante para mim, porque sempre que eu estava fazendo revisão de flashcard, fazendo correção, fazendo questões, eu estava trazendo ativamente a informação para o meu consciente. Eu estava forçando minha cabeça a lembrar de uma informação que eu necessitaria depois. Então, quando eu fui fazer provas, muitas vezes eu olhei e falei, cara, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Me poupou muito tempo dentro das provas e me deu muita confiança para fazer as provas. Eu cheguei, por exemplo, na prova da UFO, de Geografia, todas as questões eu sabia. Eu cheguei, é isso, porque o tempo todo eu fiz um estudo ativo. Eu fiquei grande parte do meu tempo estudando ativamente. E muitos colegas meus, eles brincavam, tipo, cara, isso é loucura, você tá fazendo doideira, isso aí é maluquice. Mas o meu jeito de estudar nunca foi igual ao da média, e isso me permitiu ter resultados muito bons. O pessoal, todo mundo fazia o caderninho lá, o professor escrevia no quadro, o pessoal copiava, aí depois fazia os exercícios, o professor mandava e fazia os simulados no final de semana. Cara, eu nunca fui assim. Eu fui de fazer flashcard, fazia flashcard todo dia, revisava flashcard todo dia, fazia questões todo santo dia. Todo santo dia eu tava ali me esforçando, fazendo esforço cognitivo. E isso me fez diferenciar. A maioria da galera, não fui tão bem, tal prova eu tive dificuldade, não sei o quê. Só que como eu tava sempre com o método ativo, eu tive muita tranquilidade e muita certeza do que eu fiz ao longo do ano. Eu consegui, assim, ter resultados expressivos. Então, uma coisa que eu posso falar para vocês com certeza, e aí tem embasamento até científico, se vocês quiserem pesquisar, eu não vou colocar artigos, mas realmente, assim, se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar em periódico científico, qualquer lugar, assim, tem vídeos na internet falando sobre isso. Mas o estudo ativo faz uma diferença enorme para o seu aprendizado. Você estudar passivamente, beleza, você até vai aprender, mas não tanto quanto se você estivesse estudando ativamente. O estudo ativo, ele cria uma conexão neural muito mais forte. Então eu recomendo seriamente que vocês estudem de maneira ativa. Se façam agentes no estudo de vocês, porque isso faz toda a diferença. Isso fez toda a diferença ao longo do meu ano.
estudar com flashcards, fazendo e revisando flashcards, estudar fazendo provas antigas e corrigindo essas provas antigas com dedicação. Tudo isso foi muito importante para eu ter uma melhora absurda. Se eu fosse falar, por exemplo, comparação com o ano passado, eu basicamente segui o que eu já estava fazendo, só que eu aprimorei. Porque ano passado eu ainda copiava muito, fazia as anotações que o professor estava falando, taraná, taraná. Hoje, esse ano, eu falei assim, cara, eu não vou perder tempo, vou fazer o que vai fazer diferença para mim. Eu foquei em fazer flashcard e provas antigas. Foi isso, a minha preparação. E assim, foi uma diferença enorme que eu senti, porque eu realmente estava focado no que fazia diferença. Além de tudo isso que eu falei, assim, do estudo ativo, uma coisa que vale muito a pena ressaltar é a questão das provas antigas, dos simulados, e não dos exercícios soltos. Porque qual que eu acho que é o problema do exercício solto? Na maioria das vezes, em casos específicos eles podem ser bons, mas no meu caso, e no caso de vocês que provavelmente estão assistindo, que estão indo fazer ou Enem, ou concurso, o que seja, a gente tem uma prova que é geral, normalmente não vem separadinho, isso aqui é biologia, isso aqui é química, isso aqui é física, isso aqui é geografia, isso aqui é história. Você senta lá no Enem, você tem ciências humanas, linguagens e tecnologias, matemática, que aí você sabe que é só matemática, mas mesmo assim você não sabe o que é log, o que é exponencial, o que é função, você pode ter vários jeitos de resolver. E você tem ciência da natureza, você não sabe o que é química, o que é física, o que é biologia. Em momento nenhum eu sentei para estudar ao longo desse ano, vou estudar modelos atômicos em química, vou estudar leis de Newton em física, vou estudar logaritmo em matemática. O tempo todo ao longo desse ano, o que eu fazia? Eu tenho esses conhecimentos de matemática, eu vou fazer uma lista ou uma prova com todas essas matérias juntas e misturadas. Eu não sei qual matéria é exatamente o que, porque justamente quando eu chegasse no Enem, na Unicamp, na FUVEST, na UFO, não ia ter questão de logaritmo, questão de demografia, questão de América colonial. Não ia ter essa separação. Eu tinha que ler e puxar da cabeça, cara, esse assunto aqui é mais ou menos isso, tal, isso, vamos fazer, pronto. Então, separar as matérias pode ser um tiro no pé. Separar assim, quadradinho, a prova não é assim, a prova não é mastigada. Isso aqui é disso, isso aqui é disso, isso aqui... Não, a prova é uma mistura. E é justamente para você ficar em dúvida. Então, eu te recomendo que você não estude por questões fazendo, por exemplo, módulos ou capítulos. Capítulo do livro de geografia física, feito, check. E aí você também não volta naqueles exercícios. Isso não adianta. Vale muito mais a pena você focar em fazer provas antigas, entender os seus erros e ver a matéria como um todo, porque na hora da prova é isso. Então, é justamente o princípio de simular a situação de prova. Isso é muito importante. Agora, para fazer uma última parte desse vídeo e encerrar, que já deve estar gigante, pelo que eu fui gravando aqui, 6 minutos, mais uns 5, mas assim, tá enorme. Eu acho que eu vou ter bastante trabalho editando. A última coisa que eu quero falar com vocês é sobre as ansiedades e dificuldades ao longo do processo. E acho que um ponto importante da gente falar é que é um caminho árduo. Se você está estudando para um curso muito concorrido, vamos colocar aí os 3 principais, medicina, direito e ciência da computação. Eu vou colocar como se fossem esses, mas existem também outros cursos muito concorridos. Se você está estudando para esses cursos, ou até mesmo concursos também, auditor fiscal, entre outros, que eu não tenho domínio sobre essa área, mas eu sei que é muito concorrido, é muito difícil, a gente tem que ter em mente que a jornada é difícil, que não é fácil, que é um processo muito traiçoeiro. Por exemplo, o vestibular. Se você faz uma prova e você faz 90% no Enem, você tem que ficar na dúvida, porque você não sabe como vai ser sua TRI, você não sabe como vai ser sua nota de redação, você tem toda a angústia de poder ter tangenciado, de ter uma TRI que não condiz com a sua quantidade de acertos, você foi mal, tipo assim, você teve uma TRI que não te favoreceu. Então tem muitos detalhes, tem muitos pormenores, e é um processo traiçoeiro, é um processo ingrato. Só que o que a gente precisa ter durante esse processo é ter fé no que a gente fez, no nosso potencial, no nosso esforço. Então, assim, vai ter gente ao longo do processo querendo te desmerecer, te diminuir. Tem gente que vai invejar você, que vai cobiçar os seus resultados, que vai te desejar o mal. E eu acho que é muito importante, ao longo desse processo, a gente encontrar pessoas que nos apoiem nele. Ao longo desse processo, a gente encontra quem está junto com a gente nessa caminhada e quer o nosso bem, de verdade. Eu acho que eu não conseguiria ter passado por esse ano se eu não tivesse tido uma rede de apoio muito boa. E aí, eu quero agradecer aos meus amigos do cursinho, que eu estava sempre com eles, assim, e foi uma parceria enorme, que a gente se ajudava o tempo todo.
Assim, eu posso falar de 3 amigos próximos, assim, que eu tava o tempo todo com eles me ajudavam. E, assim, trocava ideia, falava, cara, eu tô cansado, tá difícil, eu tô com dificuldade naquilo, aquilo ali tá difícil, aquilo ali tá de boa, tô com medo daquilo, tô estressado, tô nervoso. Você ter com quem compartilhar, quem te acolhe, quem também entende da sua situação, faz muita diferença num ano de provação. Você ter alguém que entende o que você passa e tá junto com você, isso faz toda a diferença. Porque o caminho já é solitário. No final das contas, é você com a prova ali. Você tá fazendo a prova e você vai ter o seu resultado. Ninguém vai fazer por você. Então, se você tornar esse caminho ainda mais solitário, vai ser muito difícil. Eu acho que é muito importante, ao longo dessa jornada, a gente criar boas relações e estar junto de pessoas que querem o nosso bem. Isso faz total diferença. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é, a gente não tem que ter medo, durante esse tempo, de cortar relações que não são favoráveis para o que a gente deseja. Então, se você tem um relacionamento e a pessoa está numa direção de curtir festa, de ir pra balada, de curtição, de não quer estudar, de que qualquer lugar tá bom, o que eu passar tá bom, cara, e eu sei que quer, sei lá, passar na Unicamp, na USP, na UFMG, na Federal de São João del Rei, federais tops, assim, lugares tops, cara, não dá pra você ficar, tipo, compartilhando sua energia com uma pessoa que quer uma coisa qualquer, tipo assim, que eu passar tá bom, qualquer um, tanto faz, não quero estudar tanto, quero sair pra balada. Você tem que saber cortar e escolher o ambiente que você vai estar. Porque não tem problema você querer ir pra balada, a pessoa querer ir pra balada, querer fazer as coisas, etc. Mas você tem que ter em mente que o que vai te favorecer e o que vai te ajudar a construir o resultado que você precisa, que você deseja. No meu caso, eu olhei e falei assim, cara, não dá pra eu ficar indo pra balada, não dá pra eu ficar saindo, não dá pra eu ficar de bobeira aqui, perdendo meu tempo, jogando tempo fora, tempo e dinheiro fora. Então eu falei, cara, eu vou cortar tudo aquilo que não me ajuda a chegar onde que eu quero, que não condiz com os meus objetivos. Então, assim, eu cortei muitas amizades, separei de muita gente, me afastei mesmo, família, amigos. Então, assim, muitas coisas têm que acontecer para você conseguir chegar onde você deseja. E, infelizmente, isso é parte da vida. Isso vai acontecer muitas vezes. A gente precisa fazer certos sacrifícios para chegar onde que a gente deseja. Porque muitas vezes as pessoas vão ter caminhos diferentes. Agora, se você tem alguém que está ali junto com você na mesma batalha, que entende o que você passa, que quer estar junto, que te apoia, aí é totalmente diferente. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, um conselho que eu aprendi mesmo, que eu vi, que eu acho que é necessário, é, cara, esteja com as pessoas que te apoiam, que têm o mesmo objetivo, que estão na mesma caminhada, que entendem a labuta, os desafios, as dificuldades que você passa. Porque se a gente não se unir às pessoas que querem o nosso bem, às pessoas que vão fortificar a gente ao longo da jornada, vai ser muito mais difícil. E além disso, assim, eu acho que uma coisa já é muito mais pessoal de cada um, mas se vocês tiverem religião, se vocês tiverem fé, uma dica que eu posso dar é: se apeguem à religião, se apeguem a Deus, se apeguem à sua fé. Porque se você acredita e você não se prende àquilo, você não usa aquilo ali como fortaleza para se manter na fé, no seu caminho, no seu propósito de vida, fica muito mais difícil. Eu sou cristão e eu, assim, o tempo todo, Jesus, preciso de você, preciso do seu apoio. O tempo todo eu pedia para Deus, me guia, me ajuda, me mantém firme na minha caminhada. E isso fez total diferença, assim, ao longo do meu ano. Então, basicamente, são essas as dicas que eu tenho para dar para vocês. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois desse tanto de prova aqui ao longo desse ano, né? Um ano sumido também. Tô feliz de voltar a fazer conteúdo para vocês, voltar aqui pro YouTube, tentar fazer mais vídeos. Espero que vocês gostem desse vídeo de retrospectiva, de dicas, um pouco de como que foi o meu ano. Logo mais eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a nota do Enem que tá para sair. Hoje é dia 27 de dezembro e a nota do Enem vai sair dia 13, vai ter o SISU do dia 17 ao 21. Então, assim, espero fazer um vídeo falando sobre isso, espero trazer logo mais um vídeo falando sobre minha aprovação, se chegar. Se não chegar também, eu tô pronto para perseverar em mais um ano. E, assim, é uma perspectiva difícil, mas ela existe. Então, assim, depois de tanto me esforçar esse ano, eu considero que 2024 foi um sucesso, eu tô muito feliz com todos os resultados. E eu espero que vocês tenham se esforçado, que vocês tenham conquistado aquilo que vocês desejam, que vocês estejam felizes com o esforço que vocês realizaram, mesmo que vocês não tenham conquistado exatamente aquilo, que vocês estejam no caminho, que vocês estejam se esforçando. Fechou? Quero lembrar que aqui embaixo na descrição tem os links dos produtos que eu uso, tem o meu tablet,
Tem o relógio de corrida que eu utilizava. Hoje em dia eu nem estou usando mais, porque eu perdi um pouco o uso de relógio, não tenho corrido, não tenho feito nada. Eu até doei ele, porque estava parado aqui, eu falei, vou doar. E tem o link do relógio, do meu tablet e da mesa digitalizadora, se você quiser estudar em casa com computador, é um ótimo produto. Vou deixar também o teclado que eu usei esse ano. Eu usei muito esse teclado, porque eu fazia flashcards com ele. Eu já comprei ele tem uns 4, 5 anos. Uma pecinha estragou, infelizmente, uma tristeza. Mas eu já tenho ele tem uns 3, 4 anos e eu gosto muito dele, é um teclado muito bom. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixe o like, não se esqueça disso, isso me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. E um feliz 2025 para vocês tenham um ótimo ano, tamo junto e sucesso!